Olá, Creators! Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Creators Podcast! E hoje nós estamos aqui com o nosso querido diretor de comunicação e marketing da Creators, o Fábio Ramiro, a nossa querida diretora de relações públicas, Sol de Maricá. Sejam bem-vindos! E hoje, meus queridos, nós temos a presença ilustre do nosso querido Adriano Gomes de Fonseca. Ele é licenciado em Matemática pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade Federal Fluminense. Ele cursou o terceiro período de Farmácia na Universidade Estácio de Sá. Ele cursa MBA Executivo em Coaching pelo Grupo Prominas. Ele é certificado pelos Meios Alternativos de Solução de Conflitos pela 8ª Câmara Arbitral do Rio de Janeiro. Neurociências pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi aprovado 2 vezes para o magistério estadual quando pretendia exercer a licenciatura e em seguida foi aprovado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Ele foi classificado em 2019 para farmácia e enfermagem na UF, né? E atualmente ele aguarda ser chamado para os cargos de técnico administrativo do TRE, do Estado do Rio de Janeiro, e o TRT-15. E hoje ele atua como servidor público no Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns. Logo, não procrastina. Não procrastina. E hoje, muito meus bem, queridos, parabéns. E hoje, como recebemos alguns pedidos, né, do nosso último vídeo que nós falamos de procrastinação, hoje nós vamos dar sequência nesse vídeo, não é mesmo, Fábio? Como procrastinação é uma coisa que está muito em voga, né? Muitas pessoas hoje não sabem o que fazer para não procrastinar. Trouxemos alguém que vai dar um parecer mais técnico, né, para essa questão da procrastinação, que é o Adriano, que já estudou bastante sobre o assunto. E sem dúvida ele vai estar falando aqui pra gente o porquê da procrastinação. Aí, né, nosso amigo aqui com certeza vai dar uma ideia mais técnica para vocês que querem essa informação que foi pedido, né? Para vocês entenderem melhor, né, por que as pessoas procrastinam tanto, deixam de fazer coisas que, né, mudariam a sua realidade, né? Vamos lá, pode falar, Adriano, um pouquinho. O que você entende? Bem, primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todos os diretores aqui presentes, boa noite ao público que está assistindo esse podcast. Com relação à procrastinação, acho que caberia primeiro falar sobre a etimologia da palavra, né? O pró e crastinatus, né? O pró é à frente, crastinatus seria de amanhã, mas aí a leitura não fica muito legal, né? Aí a gente faz uma interpretação, seria aquilo que coloca sempre à frente do amanhã, ou seja, deixa sempre para amanhã aquilo que deveria se fazer hoje. Né? Uma crítica muito constante aí a muita gente que infelizmente está no campo geralmente do imediatismo, né? Então, assim, saindo da etimologia, a gente pode abordar um pouquinho essa questão técnica que o Fábio falou dentro do campo da neurociência. Né? Na neurociência, nós temos basicamente, obviamente que a despeito de outras áreas cerebrais, 2 áreas que disputam a atenção do ser humano, né, na evolução. A primeira delas é o sistema límbico, que é uma área muito antiga no ser humano, né? E depois vem o desenvolvimento do córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é mais responsável pelos prazeres imediatos, liberação de dopamina, né? Comer um chocolate, aquela coisa que você quer fazer para agora e sentir o prazer agora. Portanto, ele é mais antigo na evolução do ser humano, porque se a gente imaginar um pouquinho na história, né, o ser humano precisava de fato estar lutando por alimento. No seu dia a dia era basicamente isso, fugindo de animais ferozes e a batalha constante pelo alimento, pela alimentação, aquilo que é imediato, deixando de lado o planejamento do futuro. Mas de fato algo acontece nessa escala evolutiva, que o ser humano vem a desenvolver o córtex pré-frontal e é o que vai ser inclusive responsável pela soberania, né, essa posição do ser humano privilegiada frente à cadeia alimentar, né? Ou seja, ele vai passar a dominar a natureza justamente a partir da evolução do córtex pré-frontal e essa capacidade de projetar o futuro, que inclusive o pró
tem a mesma origem, né? Esse à frente, né? Ou seja, projetar, jetar, né? Quer dizer, lançar à frente, né? Quer dizer, então assim, essa capacidade desenvolvida, né? Sobre essa área mais frontal, que é o córtex pré-frontal, é que veio realmente a dar ao ser humano essa capacidade, né? Então assim, passamos pela etimologia, passamos um pouquinho pela neurociência, e eu acho que não custa falar um pouco de uma área que eu gosto muito, que é a filosofia, né? Aristóteles ele tem um dizer que ele fala que o hábito cria uma segunda essência, né? E assim, eu me considero sem nenhuma pretensão uma prova disso, porque assim, eu venho realmente assim galgando na minha vida uma batalha constante, né, no campo dos estudos, no campo dos concursos. Agora estou um pouco mais devagar por conta de família, filho e tal, mas assim, desde muito cedo que as dificuldades me levaram à imposição, inclusive de um tema que vai ser o tema do próximo podcast, que é a disciplina, né? Muito cedo, em conversa com adultos que tinham um certo chamado sucesso, né? Que é algo um tanto complicado de se discutir o que é sucesso, mas que, digamos assim, tem uma vida mais confortável, né? Nessas conversas, desde muito cedo, eu observando as dificuldades dos meus pais e a minha, eu observei que a disciplina seria fundamental para eu poder galgar uma posição um pouco mais confortável, né? Considerando que os meus pais basicamente não chegaram nem a concluir o ensino médio, né? O meu pai nem o ensino fundamental, então eu vi que realmente eles tinham um comportamento um tanto indisciplinado, e eu percebi isso muito cedo. E realmente eles me ensinaram pelo contra-exemplo. Infelizmente foi assim. Então assim, desde muito cedo que eu vi que a disciplina seria fundamental para eu transpor essas barreiras da dificuldade da minha classe econômica e social, e eu comecei a mergulhar no estudo, e principalmente uma coisa que me ajudou muito, porque eu tinha já uma inclinação forte, não sei dizer porquê, mas para a área das ciências exatas, da matemática. E a matemática, eu descobri dentro dela, de fato, que ela é uma disciplina fundamentalmente disciplinar. Ou seja, não se consegue avançar na matemática sem concentração, sem disciplina. Ou seja, sem deixar de fazer, né, aquilo que é digamos assim, o antagônico da procrastinação, né? Ou seja, o seu antônimo, né? Que é, digamos assim, não no sentido literal, mas a disciplina está em, digamos assim, um diâmetro oposto à procrastinação, né? Porque a disciplina é, digamos, o ato de você, a cada dia, colocar em prática um projeto que você traça. Ou seja, a procrastinação exige de você, primeiramente, um objetivo, um projeto, né, que você lance ele à frente num bom sentido, mas sempre visível, diante do seu foco. E a cada dia você cumpre uma meta que você estabelece, né, nunca deixando de lado, nunca observando muito, se deixando levar pelo mais imediato, né, porque o imediato, a procrastinação, ela vai tentar te tirar de foco a todo tempo. Né? O sistema límbico vai tentar a todo momento fazer com que você queira dopamina. Fazer com que você queira dopamina. E quando eu falo isso, eu não estou falando daquele chocolatinho que você vai comer enquanto estuda. Né? Eu estou falando realmente de outros prazeres. É o amigo chamando, telefonando, chamando para ir para festa. Né? E, poxa, eu eu investi muitos e muitos finais de semana em estudo. Né? Na matemática, eu digo até que, por incrível que pareça, foi mais fácil. Eu não precisei estudar muitos finais de semana, porque eu aprendia e executava, e aquilo ali estava em mim. Para mim, era mais fácil de fato. Já no direito, assim, foram finais de semanas e finais de semanas a fio, tendo que fazer peças jurídicas, trabalhos jurídicos, isso durante 5 anos, né? E depois concurso, tal. Então, assim, hoje eu tenho um fruto disso. Não vou dizer que sou melhor do que ninguém, até porque exigiu muito esforço. Então acho que se fosse uma questão de ser melhor, isso teria vindo fácil, e não veio fácil. Até porque você, né? Falando da parte da neurociência, quando você sai de uma situação onde
Você tá lá com toda a sua família, todos os seus amigos, totalmente numa vibe muito diferente, Isso. né? Dopamina em alta, sociabilidade também libera ocitocina, hormônios de prazer. Então as pessoas vão sempre pegar, pô, mas o camarada ali tá totalmente fora. Pessoal, assim, já tendendo ao fim da minha participação e aproveitando a oportunidade, falando ainda do concurso público e pegando o ensejo do celular que tocou aqui em cena, eu queria falar para vocês tomarem muito cuidado. Hoje é um tema muito em voga, a questão do celular, né? Ele é nosso aliado para muita coisa, eu uso o celular para muita coisa, para estudo, né? Eu uso o celular para estar fazendo umas operaçõezinhas aí que eu estou começando a enveredar para o campo, né? Das operações um pouquinho aí em bolsa de valores e criptomoedas e tal. E eu uso para essas questões, mas questões que tentam alavancar a minha condição de vida. Celular por celular, principalmente se você pretende estudar ou tem um objetivo, ficar com ele o tempo inteiro emitindo sons para você, bips e tal, isso vai produzir ansiedade, tá? Você vai estar condicionando o seu sistema dopaminérgico a estar liberando prazer para você pelo acesso às mensagens que estão ali, e se você não olha, ele gera ansiedade, gera um sentimento contrário. Então, assim, você vai estar se robotizando, se mecanizando, a estar constantemente ele bipando e você condicionado ao celular e não ele a você. Ou seja, você está deixando de ter um instrumento e sendo instrumento de um aparelho, né? Então, assim, é um conselho que eu dou para quem tem objetivos, para quem quer se liberar em relação a isso e ter foco, não procrastinar, colocar seu celular no silencioso e você ir se desintoxicando desse mundo virtual eletrônico e você só meter a mão nele quando realmente você achar que já passou um bom intervalo realmente, aí você vai lá e olha, dá uma atenção e tal, mas nada também exagerado, porque a vida não foi feita de celular, né? Inclusive o mundo evoluiu muito antes dele, não creio que ele vá continuar evoluindo hoje sem ele, mas é claro, cada um tem um objetivo, cada um tem uma vida. É óbvio que se você trabalha diuturnamente no celular, produzindo a partir dele, é uma questão. Agora, se você, de fato, não depende dele para sua produção, para sua evolução, coloque ele, de fato, como um adendo, né? Ali do lado, para te auxiliar, sem perder o foco. Então, assim, eu encerro a minha contribuição aqui, pelo menos por enquanto. Né? Vou passar a palavra para os nossos ilustres diretores aqui presentes e agradeço a todos pela audiência, né, pela paciência aqui em relação a esses minutos que eu tentei colaborar com vocês. A gente que agradece. Agradece. Assim, até a pergunta, Adriano, sobre, por exemplo, hoje nós temos alguns métodos que a gente elaborou, né, por conta de alguns estudos que nós fizemos, e hoje a gente usa aquela situação da agenda dinâmica, né? E agora a gente teve mais como eu posso dizer, nós tivemos uma aula, né, agora no último final de semana com o Paulo Vieira, da Febracis, que mostra com que a gente pode desenvolver ainda mais a nossa agenda, né, dentro do nosso dia, uma coisa bem dinâmica, né, onde a gente anota tudo que a gente faz durante o dia, e essa anotação vai dizendo se tem importância, se tem urgência, né? Se pode ser delegado ou se pode, né, trazer outras situações também. Então o que acontece? É importante para a pessoa não procrastinar, ela utilizar esse tipo de método, né, para ajudar ela no seu dia a dia. É importante que ela traga métodos de utilização que façam com que ela execute de uma forma mais assertiva o seu trabalho durante o dia. Até mesmo para quem não tem disciplina, né? Começar ali de uma forma. Então, assim, eu particularmente não utilizei o método até hoje, né? Agora, é claro que cada um está num nível de disciplina versus procrastinação, sim. Né? Então, assim, como eu falei, minha história de vida me impulsionou, me impeliu desde muito cedo a ter disciplina. Sim. Né? Nessa época, celular, por exemplo, para criança não existia, nem muito mal talvez para adulto. É uma barra eletrônica. Muito mal talvez para adulto. Então, assim, a minha distração basicamente na minha adolescência e infância foi videogame
mas eu sempre tive muita também responsabilidade com a questão do estudo, da escola, a questão escolar. Aí, Adriano, é o seguinte, por exemplo, como que eu tiro isso da minha vida a nível de que esteja me atrapalhando? Então, Qual como o você método perguntou, é importante, ou seja, a sistematização numa planilha desses itens a nível de importância. Então, é mais ou menos o que eu tinha falado. Cada um está no nível de procrastinação versus disciplina. Então, assim, para quem está num nível elevado, médio para cima de procrastinação, ou seja, pouca disciplina, está começando agora a tentar um objetivo de mais médio, longo prazo, ou até de curto mesmo, o sistema dopaminérgico, o sistema límbico praticamente se sobrepõe absurdamente ao córtex pré-frontal e praticamente te inibe de começar um projeto ou terminar, né? Eu entendo que é importante sistematizar, porque você vai estar educando, né, o seu sistema de aprendizado, o seu sistema cognitivo a estar, digamos, valorando os níveis por tarefa. Né? Então, assim, sua memória vai estar ali funcionando, porque você está escrevendo, né? Então você está, digamos, ali já elaborando um estudo, né? E com isso você está fixando, assim como você faz com material de estudo escolar, acadêmico, de concurso. Quando você anota, é mais uma via de aprendizado que você está utilizando, né? Você está escrevendo, copiando, visualizando ali. Né? Então aquilo, para quem tem memória, por exemplo, visual, né, mais forte, quando você está escrevendo, automaticamente você está, digamos, sistematizando aquilo melhor na sua memória visual fixando aquela valoração dos itens ali presentes. Então eu acho importante, sim. É claro que, assim, para os objetivos que eu concluí até hoje, e visto essa história, né, que eu carrego, não foi necessário. Mas não quer dizer que, por exemplo, hoje, já mais cansado, né, já com família, filho e tal, eu não venha fazer uso, né? Não venha fazer uso, por exemplo, dessa técnica, né? Dessa técnica para poder concluir, por exemplo, iniciar um projeto mais longo, um projeto mais intenso, mais difícil. Assim, e até porque, por exemplo, a gente está falando de neurociência, por exemplo. Você está falando de neurociência, a gente, o tempo que eu fiz de curso de coach, a gente falava muito da mielinização. Né? O processo da barra de mielina e tal. Aí, por exemplo, esses processos igual ao que eu te falei agora há pouco, né? De trazer essas metodologias para ajudar a mielinização. Você acha importante? Isso ajuda de verdade? É intenso? Ou você acha que tem métodos mais assertivos? Olha, dentro desse campo da fisiologia, digamos assim, neural, a mielinização é muito importante, porque ela na verdade, ela facilita o percurso. O que são, na verdade, qualquer atividade cerebral é composta de descargas elétricas. Exatamente. Seja qualquer execução, o simples fato de estar mexendo a mão aqui agora é uma descarga elétrica, né? E a atividade cognitiva, por ser uma atividade que pode ser do mais simples ao mais complexo, e isso, digamos, isso relativamente e absolutamente, ou seja, pode haver execuções de tarefas cognitivas, de pensamento mais difíceis para qualquer pessoa, como pode ser para uma pessoa específica. Então, como você está colocando, se aquilo é uma prática, uma praxis diária daquela pessoa, é óbvio que sim, a execução jamais, como é que eu posso dizer, mais automática daquela ação já mostra sim a mielinização daquela região neural, né? Ou seja, a corrente corre por ali com mais facilidade, porque a bainha de mielina é uma espécie de gordura, né? Isso. É um lipídio, né? Uma espécie de gordura que facilita esse transcurso. Isso. Da carga elétrica, das descargas elétricas no cérebro. Então, se você traz algum tipo de programação... Se você traz algum tipo de programação, de atividade que vai, digamos, fixando aquele caminho neural, a tendência é mielinizar aquele percurso, né? Facilitar aquilo ali. Só para ter uma participação, que é muito importante, né? É importante que a gente passou por algo muito interessante, lembra? Nas eleições, não tínhamos uma atividade frequente, até o momento que eu trouxe algumas atividades que eu tinha do curso
de coach que eu fiz na época, e a gente começou a exercer algumas atividades em relação à rotina, né? Rotineiramente a gente colocava o bom dia, lembra? Nos grupos dos eleitores. A gente colocava alguma data comemorativa, onde a Sol estava sempre lá presente, né, Sol, lembra? E ela sempre trazia algum tipo de informação dentro do que ela tinha de programação de governo, né? Ou de vereadora, que é o caso das leis orgânicas que ela ia trazer, né? Se caso fosse eleito. Então, assim, nós fizemos uma programação que ficou tão bem organizada que hoje gerou um interesse por parte do governo local, né? De entender, né, quais eram esses programas, né? Porque a gente estava sempre batendo ali nas redes sociais essa ideia diária, muito bem organizada, né? De mostrar para o nosso público, nossos eleitores, né? Qual seria o programa de vereadora que ela ia trazer para o município a nível de contribuição. Então, Sol, isso ajudou na sua candidatura na época? Você achou que o pessoal teve uma interação legal? O que você achou? Foi muito... Foi interessante, não foi? Foi. E qual foi a experiência que você achou? Você achou que teve a galera, na época, teve uma interação interessante? Interagiram bem com a gente? Muito. Fala, mulher. Eu vou deixar com Tá inibida hoje? Tá tímida? Tá O que houve? Eu vou deixar com o David, que é porque ela que você possa estar explicando isso para as pessoas. Eu não tô conseguindo. Vai lá. Não. O que acontece? Tem uma coisa interessante que ele falou, o nosso querido Adriano. Ele falou que desde muito cedo ele teve contato com pessoas que ajudaram ele a transformar todo o ambiente que ele estava num ambiente favorável a essa disciplina, né? A essa não procrastinação. Então, isso é importante, porque a gente falou isso no nosso primeiro podcast. Sim. Né? Escolher quem são as pessoas que a gente quer seguir, sim, escolher quem são as pessoas que a gente quer por perto, que a gente quer ouvir, pessoas que estão engajadas, pessoas que estão com visão de futuro, com visão de crescimento. É essas pessoas que a gente precisa ter por perto. Sim, quando eu sempre trago essa pessoa para nossas questões. Rick Chester. O pessoal já sabe. Esse camarada é o tipo de pessoa que me inspira hoje, e eu falo muito no meu dia a dia, né? Porque é um cara que estava numa situação onde ninguém dava nada por ele, era um vendedor de água na praia. Entendeu? Então o que acontece? Esse cara, por não procrastinar, ele foi levado a Harvard. Entendeu? Então o que acontece? Num vídeo onde ele deu um banho de ciência matemática exata, né? E muito professor. Ele conseguiu ser muito claro e objetivo, mostrando para pessoas que existem várias formas de não passar pela crise, né? Que é o que estava acontecendo lá em 2018, eu acho. 2018. Então o que acontece? Gente, a procrastinação é algo tão nocivo, né, para a nossa vida, que é por isso que ele virou virou dois podcasts. Viraram dois podcasts. Uma continuação. Virou essa continuação porque houve um interesse muito grande da nossa pequena audiência. Porque as pessoas, elas não sabem. É algo em comum, né, de todas as pessoas. É comum, mas elas não sabem como sair dela. Não sabem o porquê da procrastinação. Muita gente fica naquela crise existencial do porquê ela não consegue desenvolver algo, né? E saber de forma técnica o porquê que ela não consegue desenvolver algo é muito importante. Claro. Então o que acontece? Eu há pouco tempo, antes de fazer alguns cursos, antes de parar de procrastinar, né? Eu tinha essa crise existencial, né? De, cara, por que tudo que eu boto a mão, né, meio que chega no meio do caminho e dá uma travada. Quando eu descobri que era por conta dessa disciplina,
era por conta dessa... Todo esse sistema neurológico. Esse sistema neurológico, esse sistema de trazer coisas, exercícios e coisas que me ajudassem no desenvolvimento do que eu estava fazendo, foi quando eu comecei a realizar. E comecei a ajudar quem me procurou para ser ajudado, o caso da amiga também, o seu caso, né? O caso da minha esposa, de várias outras pessoas que eu me dispus a ajudar por conta de ter problemas com procrastinação. Eu consigo hoje ajudar porque eu consegui, graças a Deus, né, a me organizar e organizar quem pedir ajuda para ser organizado, entendeu? Então eu acho que é isso, gente. Se vocês querem hoje, né, dar um passo, o primeiro passo em rumo aos seus objetivos, deixem de procrastinar e tragam métodos, né? Para que façam que pelo menos você dê um primeiro passo. Depois... Os métodos são importantíssimos. Exatamente. Para mim é muito importante porque eu sou muito nesse negócio do visual. Se eu não estiver ali escrevendo, se eu não estiver ali memorizando, eu não consigo. Então eu preciso, porque minha cabeça começa a trabalhar dessa forma. Entendi. E você, Adriano, assim, por exemplo, como foi, né, para você hoje, depois de tanto tempo, a sua vida passou e hoje como é para você, né? A pergunta certa é essa. Como é para você ver que ter deixado de procrastinar fez com que você tenha todas essas nomenclaturas, né? O que foi para você isso, a nível de satisfação? São conquistas, né? Exatamente, né? Já respondeu com uma palavra que simboliza tudo, né? É um prazer, obviamente, imenso olhar para trás, né? Olhar para trás, nesse caso, num bom sentido, né? E ver que valeu a pena. Todo o tempo investido, né? Que a gente não pode falar tempo perdido, desperdiçado, mas no caso, tempo investido, rendeu esses frutos, né? Esses títulos, licenciatura, bacharelado, alguns certificados, até porque eu tenho de fato um prazer em estudar, não estudo só por questão financeira, né? Apesar de ser servidor público, estadual e estar aí numa guarda aí de repente de uma chamada aí para o setor federal, eu tenho um prazer em estudar, eu adoro filosofia, né? Posso dizer que eu praticamente amo filosofia, embora no momento esteja um pouco desligado por conta de muita demanda, mas eu gosto muito de filosofia, de matemática também. Tenho certeza, inclusive aproveitando a frase, né? Einstein dizia que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, assim, é fundamental, né, que estejamos sempre abrindo a mente para novas ideias, né? Não é porque eu já estou graduado numa determinada área, então para mim aquilo ali já é o suprassumo. Não, gente, olha só, eu cursei uma área de exatas, né? Felizmente foi também na formação de professores, então eu não fiquei restrito à visão de exatas, à visão da matemática, então tive ali contato com as humanas, né? Contato com sociologia, psicologia, filosofia, inclusive foi isso que acabou me dando ensejo, né, para eu estar cursando depois o direito, né? O fato de estar terminando a faculdade de matemática, ali, que era a formação de professores, ter sido aprovado, né, numa área de segurança pública, né? E isso acabou também convergindo com a área de humanas, mas essa questão da segurança pública que envolve muito direito, me levou a fazer o bacharelado em direito, né? Fui até aprovado na ordem. Inclusive é curioso porque assim, eu fui aprovado no exame de ordem. Aqui não é para me gabar, é para dar mais um exemplo de que a não procrastinação e a disciplina é fundamental. Eu vejo muita gente falar que, poxa, teve que fazer 5, 6 vezes o exame de ordem para ser aprovado. Nossa. Como eu falei aqui, eu ficava finais de semanas a fio, fazendo as minhas peças jurídicas, estudando para as minhas provas, e resultado disso, eu fui aprovado no exame de ordem sem estudar para o exame de ordem. No primeiro exame de ordem que eu fiz da OAB. Adriano, muito... Então, assim, a não procrastinação e a disciplina tem resultados incríveis e eu espero que esses exemplos, né, sirvam para os senhores que estão aqui hoje assistindo, né? Agradeço mais uma vez a audiência,
tá? Agradeço mais uma vez a paciência e espero ter dado uma contribuição que possa estar aí incentivando muita gente, né? Principalmente assim, falando para os alunos de escola pública, que é da onde eu venho, né? Eu cursei todo o meu ensino fundamental em escola pública, fiz o ensino médio no SES, ensino à distância, e hoje eu tô aí. Então, assim, é possível com disciplina e não procrastinação. Tá? É isso aí. Gente, Então, palmas pro Adriano. Nós queremos realmente te agradecer por participar de Eu que conosco do agradeço a nosso vocês a podcast. oportunidade. Na verdade, eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei se a câmera ainda tá gravando. Porque acho que a gente estendeu um pouquinho mais. sim. Mas, caso esteja gravando, então, eu queria agradecer você também pela audiência. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. E qual que é a nossa frase do dia? Pra gente saber que você acompanhou até o final, nossa hashtag é... Não procrastinação. Hashtag não procrastine. Não procrastine. Não procrastine. É, não Hashtag procrastine. não procrastine. Boa, Comenta boa. aqui embaixo desse vídeo. Hashtag não procrastine. Que a gente vai saber que você assistiu com a gente até aqui. Tá? Nos siga nas redes sociais. Os nossos links estão todos aqui embaixo da tela, na nossa descrição. Você também é nosso convidado para participar do nosso grupo no WhatsApp, né? Que o link também está na descrição desse vídeo. E a gente se vê no nosso próximo podcast, que o nosso tema, como já foi adiantado aqui, é disciplina. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima, galera. E a gente se vê na próxima.